ela ouviu do prédio à frente da igreja o som. Eu vi demônios saindo debaixo dessa moça. Deus, ele trabalha na forma que ele quer. Estava com o rosto cheio de lágrimas. A paz do Senhor, estamos aqui com o Alexandre. O que aconteceu de mais impactante para o irmão nesse evangelismo? Graças a Deus, a gente viu o operar de Deus. Um rapaz, uma bicicleta, né? Mexeu o coração dele, ele ouvir o louvor aqui, a pregação, o evangelismo. Ele se derramou em lágrimas e ele disse que já tinha sido adorador, estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas Deus, ele trabalha na forma que ele quer. É um rapaz, né, um jovem, e também ele estava lá do outro lado da pista, ele atravessou, veio para o canteiro. Aí eu vi que ele estava olhando para cá, atravessei, entreguei o folhetim, eu vi que ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Disse: irmão, não sei o que o senhor está passando, não sei a tribulação, o que o senhor está passando, mas Deus está mandando lhe dizer que ele age no silêncio. E é assim que ele está agindo na sua vida, no silêncio. No momento de oração por uma família aqui dentro da igreja, né, quando a gente impôs nossas mãos sobre uma pessoa que estava precisando muito de oração, eu tive uma visão onde eu vi demônios saindo debaixo dessa moça, e não eram apenas um, eram vários. Eles eram brancos, acinzentados, e eles saíam como que à força, pelo poder da oração. A gente estava louvando ali fora, né, na frente da igreja, e tem um semáforo aqui na frente, e sempre que o semáforo ficava vermelho, tinha filas de carro, até porque tinha um evento muito grande aqui perto. Em uma dessas filas de carro, quando o semáforo ficou vermelho, um homem abriu a porta do carro e veio correndo até a gente. O Matheus viu que ele estava com o rosto cheio de lágrimas. Foi como se Deus tivesse trazido ele justamente para a gente ver que o Espírito Santo estava tocando na vida das pessoas, na vida mesmo de pessoas que a gente não imaginava que estavam sendo alcançadas. Também vimos pessoas que desceram do prédio para vir pedir ajuda para o pastor em oração, enfim. E aí, inclusive, essa pessoa que tinha pedido ajuda em oração estava aqui dentro da igreja enquanto o pastor e a diaconisa irmã Patrícia orava por ela. Foi nesse momento em que ela estava aqui dentro e recebendo oração junto com a família dela que esse homem veio até nós, e nós vimos que Deus estava trabalhando de diversas maneiras com diversas pessoas e alcançando muitas vidas. Agora estamos aqui com o pastor Márcio, que estará falando mais sobre o evangelismo de sexta-feira. Glória a Jesus, somos gratos a Deus, e que entre os relatos dos irmãos, muitas coisas na verdade nos impactaram, tanto que desde o impedimento aqui em Natal está acontecendo o Carnatal. É um evento que eles antecipam o Carnaval, que normalmente é em fevereiro, e eles fazem especial aqui, são 3 dias de festa, muito barulho, som, que é sexta-feira, sábado e domingo, chamado de Carnatal. E nós então nos deslocamos para cá na sexta-feira à noite, nós tínhamos marcado esse evangelismo, o qual demoramos 1 hora a mais para poder chegar até a igreja devido a esse evento, e as vias que tivemos que cortar e dar a volta em outros bairros para chegar aqui. Inclusive uma irmã tinha testificado que traz um desânimo, traz um cansaço, o fato de nós chegarmos atrasados para este evento marcado. E essa questão, será que foi de Deus nós termos nos reunidos? Será que era o dia certo? Até os irmãos, o irmão Alexandre, a irmã Giliane, que são natalenses, né? Eles comentaram: nós sabíamos que teria esse evento e acabamos esquecendo de falar. Por outro lado, eu me autocompungi, assim como pensando: meu Deus, eu não analisei esta situação de ter um evento desse porte que atrapalharia o evangelismo devido às pessoas estarem bebendo, as pessoas estarem envoltos nesse acontecimento que acontece na arena de Natal, que fica muito próximo aqui da igreja, eu creio que 1 quilômetro mais ou menos. Mas nós viemos aqui, tínhamos marcado 18h30 e chegamos às 19h30 na frente da igreja, um tanto cansados devido ao trânsito, os impedimentos,
Mas chegamos então e a gente costuma tirar a aparelhagem de som para frente da igreja, devido ser uma avenida. São duas avenidas, na verdade, com duas pistas que correm para o mesmo sentido, e no momento das paradas do semáforo, os carros são abordados e os irmãos do louvor, a irmã Débora, o irmão Mateus, a irmã Giliane louvor, a irmã Patrícia, e aí louvores e palavras, e as pessoas eram alcançadas então, e o que impactou entre as pessoas que pararam, como relatado aqui, essa pessoa que no momento em que estava acontecendo uma oração dentro da igreja, de uma jovem que 10 anos ela ficou dependente química, ela foi recuperada e estava trabalhando, e ela neste evento, olha irmãos como move o mundo espiritual, e ela sentiu desejo novamente de ir para as drogas, desejo da bebida novamente, e ela ouviu do prédio à frente da igreja o som. O seu cunhado havia entrado no banheiro e ouvido o som do evangelismo aqui, dos louvores, das palavras, e aí eles desceram então e pediram uma ajuda, uma oração, aonde os irmãos ficaram aqui dentro da igreja orando. Nós oramos por esta jovem, e a qual a experiência que a irmã Giliane teve, que viu o demônio saindo, e ela se enfraquecia e sentava ao chão, quando no momento das orações, e nós cremos que Deus começou uma grande obra na vida dela, de libertação. E nesse momento o Mateus e a Sara estavam ali fora, louvando o nome do Senhor, quando esse rapaz parou o carro mais à frente e ouviu o louvor, abriu a porta, deixou o carro ligado, abriu a porta e veio na presença deles ali com os olhos cheios de lágrimas. E cremos no agir de Deus, no operar de Deus, e Deus nos proporcionou essa oportunidade de vermos o quão grande é o agir no mundo espiritual, coisas que nós não contemplamos muitas vezes com os nossos olhos físicos, e vem o desânimo, mas Deus oportunizou dessas pessoas se chegarem e testificarem que o momento do louvor, que o momento das orações, que o momento da palavra não é em vão, e que a palavra de Deus alcançou muitas vidas, e essa sexta-feira realmente ficou marcada pela ação do Espírito Santo sobre essas vidas. Que Deus venha abençoar e recompensar cada um dos irmãos que com zelo estiveram aqui participando, a irmã Patrícia que louvou, falou do amor de Deus, o irmão Alexandre, a irmã Giliane, até o Benjamin evangelizando, o Mateus, a Sara, empenhados aqui em transmitir o amor de Deus para essas vidas, e o Espírito Santo agindo através do louvor da Débora, do louvor do Mateus e cada um dos irmãos que participaram. Deus alcançou vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado, pastor Márcio, é isso, glória a Deus. Possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai mergulhar.